Olá, pessoal. Correção de exercício, tá certo? Esse exercício que nós vamos corrigir hoje é o exercício do dia 22/3, tá certo? Então, vamos lá. Nossa aula de ciências, correção de exercício. É, Vamos lá. Estamos trabalhando o átomo e suas propriedades e esse exercício se refere a essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Aí nós temos aqui, letra A, prótons e elétrons possuem massas iguais. Aqui está um erro, prótons e elétrons possuem massas diferentes, inclusive o próton é 1836 vezes maior do que o elétron, então a massa não pode ser a mesma, né? E cargas elétricas de sinais opostos. Então, essa letra A já não pode ser considerada. Entre as partículas atômicas, o elétron tem maior massa e ocupa maior volume. A gente acabou de dizer que não em A, então B também já está fora. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume. E, de fato, eles têm maior massa, só não ocupam maior volume, viu? Letra D, que já está marcada aqui. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. É exato, eles têm maior massa, só que o volume não. O volume deles é um volume em relação ao átomo muito pequeno. Nós temos aqui uma questão número 2. Veja só, essa questão a gente vai precisar calcular. Dados os átomos, o de número atômico 92 e massa 238. E o outro átomo, né, o BI, de número atômico 83 e massa 210. Então ele quer o número total das partículas, tanto a soma das partículas desse com esse aqui, vai somar as duas, né? De prótons, nêutrons e elétrons dos dois. Ele quer o número total de partículas dos dois. Veja só, eu já coloquei aqui que Z é igual a P e P é igual a E. Por quê? Porque ele não está falando de um íon. Ele está falando de um átomo neutro, né? Quando for um íon, ele vai ter que dizer o íon tal. Então, veja só. Nesse átomo aqui, Z é igual a P e P é igual a E. Então, quem é Z? Z é 92. É o seu número atômico que vem embaixo à esquerda. Então, eu já tenho aqui que Z é igual a 92, no primeiro átomo, viu? Z é igual a 92. Se Z é igual a P, P é igual a E. Então, P, quantos prótons ele tem? 92, tá certo? Se ele é nêutron, ele também tem 92 elétrons. Então, já sei quantos prótons ele tem e quantos elétrons ele tem, só olhando para o seu número atômico. Agora eu vou calcular a sua quantidade de nêutrons, porque o problema me pede que eu calcule prótons, elétrons e nêutrons. Então, nêutrons ele terá N é igual a A menos P. Essa não é a fórmula de calcular nêutron. Então, N será igual a... Quem é A? A é 238, é a sua massa, 238 menos P. P é quem? 92, tá certo? Então, N vai ser igual a 238 menos 92. Aí eu vou fazer aqui, ó, no cantinho, 238 menos 92. Então, eu tenho aqui, ó, 2 para 8, 6, né? Menos 2 para chegar em 8 dá 6, né? Aí eu tenho 9 para 13, 4. 4 a 1. 1 para 2, 1. Então, esse aqui tem 146 nêutrons, certo? Cadê? Esse aqui tem 146 nêutrons. Então, já sei. Deixa eu passar um traçozinho aqui, certo? Então, a massa total desse vai dar 140. Essa é a quantidade de partículas, não é a massa, é a quantidade de partículas.
146 nêutrons, aqui é um 6. Eita, deixa eu pegar a borracha. Cadê a borracha? Aqui é a borracha, né? A caneta. 146 nêutrons, que é o que a gente terminou de calcular. 92 prótons e 92 elétrons. Essas são as partículas dele, né? Então, a gente vai 6 com 2, 8 com 2, 10, A1, 5, 5 com 9, 14, 14 com 9, 23, A2, 2 e 1, 3. Vamos conferir. 6 e 2, 8, 8 e 2, 10 A1, 5, 5 com 9, 14, 14 com 9, 23, A2, 2 e 1, 3. 330 as partículas desse aqui. Agora a gente vai calcular desse aqui, ó. Esse aqui, ele tem Z, que é o seu número atômico, igual a 83. Então, se ele tem Z igual a 83, ele também tem 83 prótons e 83 elétrons. Tá certo? Agora, eu quero saber quantos nêutrons ele tem. Então, ele tem que N é igual a A menos P, para calcular a quantidade de nêutrons. N é igual a A. Mas quem é A? A é 210, ó, A é a sua massa, tá vendo? 210. A é 210 menos 83. Eita, foi feio aqui, ó, pra aí, que coisa feia. 200, N é igual a 210, vamos fazer aqui no cantinho. Cadê? Deixa eu ver aqui. 210 menos 83, tá certo? Vamos lá. 3 para 10, 7, A1. 1 e 8, 9. Para 11, 2, A1. 1 para 2, 1. Pronto. Então, aqui deu 127 de nêutrons. Ele tem 127 nêutrons. Agora, eu vou dizer quantas partículas ele tem. Ele tem 127 nêutrons. Tem 83 prótons. E tem 83 elétrons. Não é? Aí, agora eu vou somar. 10, 13 A1. 3, 11, 19 A1. 1 e 1, 2. Vamos corrigir. 7, 3, 10 e 3, 3 é 1. 3, 8, 3, 11. 11 com 3, 19 a 1 e 1, 2. Agora, quantas partículas tem todo mundo? Então, esse daqui tem 293 e esse daqui tem 330. É só a gente somar aqui, ó. 330 do A, de lado, desse aqui. 330 desse aqui com 293 desse aqui. Então, vai dar 3, 9 com 3, 12... A1, 3, 3, 3, 6. Então, deu 623 partículas. A alternativa correta é a letra C. Certo? Aqui nós temos. Na tentativa de montar um intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações em que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa. A gente viu isso na aula passada. Para fazer a adaptação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que são isóbaros, isótonos e isótopos. Quem tem mesmo número atômico e diferente número de massa são isótopos, certo? A questão 4. Alguns estudantes de química avaliam seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo. Analisam as seguintes afirmativas. 1. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes. Isso aqui é correto, olha, tá vendo? Vamos deixar ela aqui. Vamos botar um pontinho aqui, isso aqui é correto. São isótopos, quem tem o mesmo número atômico, diferente número de massa. O número atômico de um elemento químico corresponde à soma de prótons e nêutrons. Isso aqui não é correto, olha, tá vendo? O número atômico de um elemento corresponde à sua quantidade de prótons, e não de prótons e nêutrons. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons e de elétrons. Não, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. 4. O átomo isóbaro são aqueles que possuem número atômico diferente e número de massa igual. Esse aqui também é verdade, olha. Já marcamos 1 e 2, né? 5.
Átomos isótopos são aqueles que apresentam número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons, certo? Então, certo, a gente tem 1, 4 e 5. Esses estudantes concluem corretamente que as afirmativas verdadeiras são 1, 4 e 5. Onde é que está? Aqui, letra B, 1, 4 e 5. Tá vendo? Vamos lá. Questão 5. O átomo de Rutherford de 1911 foi comparado ao sistema solar, ao sistema planetário. Núcleo, Sol e a eletrosfera seriam os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. Olha, vamos lá. Contém as partículas de carga elétrica positiva, contém nêutrons, concentra praticamente toda a massa do átomo, ou contém prótons e nêutrons. Na eletrosfera, quem circula são os elétrons, e eles possuem carga elétrica, o quê? Negativa. Então, correto seria a letra A. 6. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, possui número atômico e número de massa. Se ele tem 17 prótons, Z é igual a P, né? Se ele tem 17 prótons, seu número atômico é 17, tá certo? Ele tem 17 prótons. Então, se ele tem 17 prótons, Z é igual a P, seu número atômico é 17, não é igual? 17 é igual a 17. Então, vamos lá. Então, vai começar com 17. Seu número atômico possui número atômico e número de massa. Então, eu já sei que vai começar com 17. Ou é essa, ou é essa, ou é essa. Tá certo? Então, você já pode excluir aí, ó, letra C e letra E. Você vai... E o número de massa, que é o número de massa. Então, você vai calcular que A, que é a massa, é igual a P mais N. A é igual a P mais N. A é igual a... Qual o valor de P? Ele tem 17 prótons. 17. Qual o valor de N? N é nêutron, né? Ele tem 17 prótons e 18 nêutrons. Então, A é igual a 17 com 18 dá 35. Então, veja só. Primeiro seria 17 e em seguida seria o quê? 35. A alternativa correta é a letra D. Porque ele tem número atômico 17 e a massa dele é 35. Questão 7. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa? Mesma coisa. Se ele tem 83 prótons, Z não é igual a P? Z é igual a P. Então, se ele tem 83 prótons, Z também vai ser 83, não é igual? Né? Então, seu número atômico é 83. Então, você tem aqui, ó, ou essa alternativa, ou essa aqui, tá certo? Que começa com 83. E o número de massa, aí você vai somar. Ó. Essa questão eu até já fiz na aula aí. A é igual a P mais N, né? Então, A vai ser igual a prótons. Quantos prótons ele tem? 83 mais N, que é nêutrons. Ele tem 126 nêutrons. 126. A é igual a... Se eu não me engano, isso aqui dá 209. Que eu já fiz essa questão. Na aula. Parece que é 209. Vamos ver se é. É isso mesmo. Então, ó, a questão seria quem? Primeiro é o número atômico dele, que seria 83. E segundo é a massa, que seria 209. Então, correta é a letra A. Questão 8. Um íon, olha, tá vendo aqui já não tem o mesmo do número de próton igual ao de nêutron. Um íon, o número de próton é diferente do de nêutron, né? Um íon de 23 elétrons, veja só, olha, ele tem Na, mais um. Quando vier esse mais um aqui, ó, tá dizendo que ele perdeu um. Ele tinha igual, o número de próton era igual ao de elétron, mas ele perdeu um. Então, vamos ver aqui. Olha, o íon de 23, número atômico dele é 11, tá certo? E ele tem massa 23. Se o número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons, olha, P é igual a 11, tá? Ele tem 11 prótons.
Z é igual a 11, que, né? Ele tem 11 prótons, mas ele tinha 11 elétrons, ele tinha 11 elétrons, mas ele perdeu menos um. Tá vendo dizendo aqui que ele perdeu um? Ele agora tem 10 elétrons. Ele não tinha 11 quando ele era neutro, mas ele perdeu um. Ele agora tem quantos? 10 elétrons, né? O íon contém 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons. Vamos calcular quantos nêutrons ele tem? Agora, N é igual a menos P. E é menos. N é igual a... Quem é A dele? A é 23, ó. A massa dele é 23. Quantos prótons ele tem? Ele tem 11 prótons, né? N é igual a 12. Então, veja só. Ele tem... O que é que esse N tem? Ele possui 11 prótons, 10 nêutrons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, ele tem, ó. Cadê? 11 prótons, 10 elétrons, que ele tinha 11 elétrons, não perdeu um, ficou com 10, e 12 nêutrons. Então, a correta é a letra D. Questão 9. O átomo de número atômico Z e número de massa A. Tem A de nêutron, tem A nêutrons, tem A elétrons. Isso quer dizer que o número de massa é igual ao número de elétrons, o número de massa é igual ao número de nêutrons, né? Tem Z prótons e tem A menos Z nêutron. Olha, um número atômico Z, um átomo de número atômico Z e número de massa A. Veja só, ele tem A menos Z. Para você calcular nêutron, você vai ter que ter A menos Z, porque ele não tem o número de nêutron dele não vai ser igual ao número de massa. O número de prótons, o número o número de nêutron nunca vai ser o número de massa, tá certo? Para você chegar no número de nêutron, aliás, você vai ter que calcular A menos Z, tá certo? Então, letra D. 10. Se um dado átomo, que eu estou segurando isso na mão, tá ruim que só. Se um dado átomo possui 6 elétrons, 6 prótons e 7 nêutrons, é correto afirmar que seu número atômico é 7. Olha, ele tem 6 prótons. 6 prótons. Nunca o número atômico dele vai ser 7. Vai ser 6. Há 13 partículas no núcleo. Ele está positivamente carregado ou seu número de massa é 12? Veja só, se ele tem 6 prótons, no núcleo, as partículas que formam o núcleo são prótons mais nêutrons, tá certo? Essas partículas formam o núcleo. Aqui, se eu somar as duas, dá 13. Então, há 13 partículas no núcleo, verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdade, tá vendo? O seu número atômico é 7, é falso. Ele está positivamente carregado se ele tem 6 elétrons e 6 prótons, ele nem é positivo nem é negativo. Então, essa tá errada. Seu número de massa é 12. Se eu somar prótons mais nêutrons, não dá 12, dá 13. Então, a correta é a letra B. Há 13 partículas no seu núcleo. Então, com isso, a gente encerra a correção, tá certo? Tchau.